Você já parou para pensar no que realmente acontece dentro do seu corpo quando alguém decide parar de beber refrigerante por 30 dias? Pode parecer uma mudança pequena. Afinal, muitas pessoas veem o refrigerante apenas como uma bebida comum do dia a dia. Mas a verdade é que essa bebida pode provocar reações interessantes no organismo, principalmente por causa de um ingrediente que está presente em praticamente todas as versões: o açúcar. Agora, imagine o seguinte cenário. Uma pessoa que costuma beber refrigerante regularmente decide parar completamente por um mês inteiro. Sem refrigerante no almoço, sem refrigerante no jantar. Nenhuma lata, nenhum copo, nenhum gole. O que acontece dentro do corpo durante esse período? Será que o metabolismo muda? Será que a energia melhora? Ou será que o impacto é menor do que muitas pessoas imaginam? Para entender isso, precisamos primeiro olhar para o que acontece no organismo no exato momento em que alguém bebe refrigerante. Quando essa bebida entra no corpo, o açúcar é absorvido rapidamente pelo sistema digestivo. Diferente de muitos alimentos sólidos, que precisam ser digeridos lentamente, o açúcar líquido chega à corrente sanguínea em poucos minutos. Isso provoca algo chamado pico de glicose no sangue. Quando esse pico acontece, o organismo precisa reagir rapidamente. O pâncreas, então, libera um hormônio muito importante, chamado insulina. A função da insulina é ajudar o corpo a retirar o excesso de glicose da corrente sanguínea e levá-la para dentro das células, onde pode ser usada como energia. Até aqui, tudo parece funcionar perfeitamente. Mas existe um detalhe importante. Quando esse processo acontece com muita frequência, por exemplo, quando alguém consome bebidas açucaradas todos os dias, o organismo passa a viver em um ciclo constante de picos e quedas de energia. Primeiro vem a sensação de energia rápida. Depois, pouco tempo depois, muitas pessoas começam a sentir algo diferente: cansaço, fome novamente, vontade de consumir algo doce. Esse fenômeno é uma das razões pelas quais bebidas açucaradas podem estimular ainda mais o desejo por açúcar. Mas o que acontece quando esse ciclo é interrompido? Quando o corpo deixa de receber açúcar líquido todos os dias? Nos primeiros dias sem refrigerante, o organismo começa a passar por um processo de adaptação. E é exatamente nessa fase inicial que muitas pessoas percebem algo curioso. Alguns relatam sentir vontade de beber algo doce. Outros percebem pequenas mudanças no nível de energia. Mas por que isso acontece? A resposta envolve algo ainda mais interessante: o funcionamento do cérebro e do sistema de recompensa ligado ao açúcar. E entender esse mecanismo ajuda a explicar por que parar de beber refrigerante pode ser mais difícil para algumas pessoas do que parece. Mas essa é apenas a primeira parte da história, porque o que acontece depois da primeira semana pode ser ainda mais surpreendente. Depois dos primeiros dias sem refrigerante, algo começa a acontecer dentro do corpo que muitas pessoas não percebem imediatamente. Mas antes de entender essa mudança, precisamos olhar para um órgão muito importante nesse processo: o cérebro. Quando alguém consome bebidas açucaradas regularmente, o cérebro recebe um estímulo rápido de prazer. Isso acontece porque o açúcar ativa o chamado sistema de recompensa do cérebro. Esse sistema libera substâncias químicas como a dopamina, que está associada à sensação de prazer e satisfação. Por isso, quando uma pessoa bebe refrigerante, muitas vezes sente uma sensação rápida de energia ou bem-estar. Mas existe um detalhe importante. Quando esse estímulo acontece frequentemente, o cérebro começa a se acostumar com ele. Em outras palavras, o organismo passa a esperar aquele estímulo de açúcar. É por isso que algumas pessoas sentem vontade de consumir algo doce depois das refeições ou em determinados momentos do dia. Agora imagine o que acontece quando alguém decide parar completamente de beber refrigerante. Nos primeiros dias, o cérebro ainda está acostumado a receber aquele estímulo rápido de açúcar. Por isso, algumas pessoas podem sentir vontade de beber algo doce, desejo por bebidas açucaradas, pequenas mudanças no nível de energia.
Esse processo faz parte da adaptação do organismo. Mas a boa notícia é que o corpo humano é extremamente adaptável. Com o passar dos dias, o cérebro começa a ajustar esse sistema de recompensa. E algo interessante começa a acontecer. Sem a entrada constante de açúcar líquido, os níveis de glicose no sangue tendem a se tornar mais estáveis ao longo do dia. Isso significa que o organismo começa a experimentar menos picos bruscos de energia, seguidos por quedas rápidas. Muitas pessoas relatam que após cerca de uma semana sem refrigerante, passam a sentir uma diferença sutil na forma como a energia se comporta ao longo do dia. Em vez de picos rápidos seguidos por cansaço, o corpo pode começar a apresentar níveis de energia mais constantes. Isso acontece porque o metabolismo passa a depender mais dos alimentos sólidos consumidos nas refeições. E esses alimentos normalmente são digeridos de forma mais lenta. Esse processo pode ajudar o organismo a manter níveis de glicose mais equilibrados. Outro ponto importante envolve algo que muitas pessoas não associam diretamente ao consumo de refrigerante: a fome. Bebidas açucaradas fornecem calorias líquidas que o corpo absorve muito rapidamente. Mas essas calorias nem sempre produzem a mesma sensação de saciedade que alimentos sólidos. Por isso, algumas pessoas podem sentir fome novamente, pouco tempo depois de consumir bebidas ricas em açúcar. Quando o refrigerante sai da rotina, o corpo pode começar a responder de forma diferente ao longo do dia. Mas essa ainda não é a mudança mais interessante. Porque após cerca de 2 semanas sem refrigerante, o organismo pode começar a apresentar outra transformação curiosa. E essa mudança envolve um órgão que desempenha um papel fundamental no metabolismo e na saúde geral do corpo humano: o fígado. E entender o que acontece com ele pode revelar muito sobre os efeitos das bebidas açucaradas no organismo. Depois de cerca de 2 semanas sem refrigerante, algumas mudanças dentro do organismo começam a ficar mais perceptíveis. E uma das partes do corpo que pode se beneficiar dessa mudança é o fígado. O fígado é um dos órgãos mais importantes quando falamos de metabolismo, alimentação e saúde. Ele é responsável por diversas funções essenciais no organismo, incluindo o processamento de nutrientes e o controle de substâncias que circulam na corrente sanguínea. Quando uma pessoa consome grandes quantidades de bebidas açucaradas com frequência, o fígado precisa trabalhar mais para lidar com esse excesso de açúcar. Parte desse açúcar pode ser convertido em gordura dentro do próprio fígado. Com o tempo, esse processo pode contribuir para o acúmulo de gordura hepática em algumas pessoas. Mas o que acontece quando o consumo de refrigerante é interrompido? Quando o corpo deixa de receber grandes quantidades de açúcar líquido todos os dias, o metabolismo começa a funcionar de forma um pouco diferente. O fígado deixa de precisar lidar com picos constantes de açúcar vindos dessas bebidas. Isso pode reduzir uma parte do estresse metabólico associado ao consumo frequente de bebidas açucaradas. Além disso, muitas pessoas relatam outra mudança interessante após algumas semanas sem refrigerante. A sensação de sede pode começar a mudar. Quando alguém consome bebidas muito doces regularmente, o paladar se acostuma com níveis elevados de açúcar. Isso significa que bebidas naturais, como água ou chás, podem parecer menos atrativas no início, mas, com o passar das semanas, o paladar pode começar a se ajustar. Bebidas simples podem se tornar mais agradáveis. Esse processo mostra como os hábitos alimentares podem influenciar a forma como o cérebro percebe sabores. E essa mudança no paladar pode ter impacto direto na alimentação e na qualidade de vida no dia a dia. Agora chegamos ao ponto mais curioso desse processo. O que acontece quando uma pessoa completa 30 dias sem beber refrigerante? Depois de um mês inteiro sem bebidas açucaradas, muitas pessoas percebem mudanças mais claras em seus hábitos. Alguns relatam níveis de energia mais estáveis ao longo do dia. Outros dizem sentir menos vontade de consumir bebidas muito doces. Isso acontece porque o corpo já passou pelo processo inicial de adaptação. O metabolismo se ajustou à ausência do açúcar líquido que vinha dessas bebidas, e o cérebro também se adaptou à redução daquele estímulo rápido de açúcar. É importante lembrar que cada organismo reage de forma diferente,
Mas entender a ciência por trás dessas mudanças ajuda a compreender como pequenas escolhas na alimentação podem influenciar o funcionamento do corpo humano. E muitas vezes, mudanças simples nos hábitos diários podem ter impacto positivo na saúde e na qualidade de vida ao longo do tempo. Agora eu quero saber de você. Você conseguiria passar 30 dias sem beber refrigerante? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de conteúdos sobre saúde, ciência, alimentação e hábitos saudáveis para melhorar a qualidade de vida, acompanhe o canal para os próximos vídeos. Porque no próximo episódio vamos explorar outra pergunta curiosa sobre o corpo humano e alimentação.